bem-vindos aí a mais um Clube das 15 horas. Eu me chamo Natália, para quem não me conhece no universo online, eu sou muito conhecida como Natália Fel e eu falo sempre o que? Sobre emagrecimento, para quem não tem tempo, emagrecimento definitivo, e eu tô sempre buscando exatamente isso, né? Ferramentas que vão te auxiliar, que vão te ajudar a se tornar sim uma pessoa melhor, a gerenciar o seu dia a dia, a sua rotina, para que você sempre o quê? Busque sim o seu resultado, o resultado que você sempre desejou, né? Que eu acho que é o mais importante nisso, né? A gente sempre pensar em construção de bons resultados. E eu sempre falo muito a respeito sobre mentalidade. Para a gente poder fazer o nosso ajuste de mentalidade, nós temos que entender que a gente tem ou a mentalidade fixa. Que é aquela mentalidade fixa? Eu nasci assim, vou morrer assim, né? Qual a mentalidade que você tem? Ou a mentalidade progressiva, que é aquela mentalidade que sempre vai o quê? Buscar a nossa evolução. Então você é uma pessoa que está fixa, presa a uma ideia e só acha que aquilo está certo, ou você é uma pessoa que está sempre buscando a evolução? Então a gente sempre parte desse princípio, tá? Quando a gente quer uma mudança, quando a gente quer transformar. Então pensa nisso, qual é o seu tipo de mentalidade? É uma mentalidade progressiva ou é uma mentalidade que está fixa, tá? E o tema de hoje que a gente vai falar é exatamente sobre isso, é a gestão do tempo, porque o que mais a gente entende, o que mais a gente escuta é o quê? Eu não tenho tempo. Acontece isso com você, de você falar o tempo inteiro que você não tem tempo? Quando você se propõe a fazer algo que você deseja muito, que você realmente quer, você quer aquela mudança na sua vida, você já deu a tal desculpa, eu não tenho tempo? Será? Você realmente não tem tempo ou você ainda não conhece técnicas para ajudar ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês e ao longo do seu ano, realmente algo que vai te ajudar e vai te possibilitar a melhorar o seu tempo, tá? E é por isso que eu vou aqui trazer algumas ferramentas baseados através de livros que eu leio relacionados a tempo, para que vocês possam colocar isso em prática e possa sim ter resultados dentro daquilo que você tanto deseja, tá? Então a gente vai falar sobre o tema aqui do tempo e eu espero muito poder te ajudar. Então se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma dúvida, sempre lembra de deixar um comentário para que a gente possa trabalhar isso e eu poder te ajudar. Então você pode mandar seu comentário, tá? Então é o seguinte, hoje em dia a gente tem muita comodidade ao longo do nosso dia, né? Vamos imaginar, antigamente, como é que funcionava? Nas nossas casas, a gente preparava a comida no fogão, né? E hoje em dia a gente tem um micro-ondas para poder facilitar o nosso dia. A gente tinha que levantar para trocar de canal na televisão. Quem é do tempo que trocava de canal, tinha que levantar para mudar o canal na televisão. Eu lembro muito bem disso. Eu ia para casa da minha avó e isso acontecia, era aquele botão que eu tinha que girar o botão para poder trocar de canal e fazia um barulhinho, um clique, 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 clique. E não tinha essa comodidade da rede aberta, né? A gente não tinha isso, a gente tinha o que? Era só os canais, que era Canal Futura, o Canal Globo, SBT, TV Manchete. Nossa, eu acho que se você nasceu na década de 90, não, mas eu acho que
eu acho que a TV Manchete ainda existia, tá? Mas quem é de 2000 pra frente, eu acho que não pegou TV Manchete, não. Mas exatamente isso, eu sou da época da TV Manchete. Tô revelando aqui minha idade, tá, gente? 35 anos de idade. E era muito interessante, né? E hoje o que a gente tem? A gente tem a comodidade de estar sentado no nosso sofá com um controle remoto trocando de canal. Então, você hoje é dessa geração. A geração que eu tanto brinco aqui é a geração micro-ondas, que a gente quer tudo muito rápido, porque realmente a gente tá com uma gama de facilidades na nossa vida. E porque com uma gama de facilidades, uma gama maravilhosa que o ser humano sempre trabalha exatamente para isso, para trazer facilitação na vida das pessoas, a gente age de forma tão incorreta com nós mesmos, que é o quê? A falta de tempo. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você fala que não tem tempo? Quantas vezes você fala que não tem tempo? Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem várias coisas ao nosso favor para nos dar tempo e a gente realmente fazer tudo aquilo que a gente deseja. Só que existem alguns pontos que é desconhecido e são esses pontos que eu vou falar agora. Quais são os pontos que você tem que fazer uma lista, tá? Se você é aquela pessoa que tá o quê? Incomodado, que não tem tempo para poder fazer as coisas, eu vou te mostrar agora alguns pontos que você precisa fazer uma lista para saber se dentro do seu dia a dia você está passando tempo ou realmente produzindo ao longo das suas 24 horas. Então vamos fazer esse exercício que é bem importante, tá? Para você. A partir do momento que você acorda, tá? Isso daí é importante. Vamos lá, você acordou, você tem que fazer assim, um pensamento de lembrar. Eu acordei, como foi o investimento do meu tempo ao longo do meu dia? Vamos colocar aí. Natália produtiva, tá? Natália produtiva acordou. A Natália, ela foi, escovou os dentes, ela foi, fez uma oração, ela foi, colocou assim uma sintonização positiva ao longo do dia dela, fez um café da manhã saudável, foi para a academia, fez uma atividade física em casa e aí vamos colocar numa rotina de vida diária, saiu para trabalhar, tomou seu banho e foi trabalhar. Nisso, durante o trabalho, ela pegou as principais coisas que são importantes dentro do trabalho e concluiu. Retornando para casa, fez um almoço saudável, ela já tinha preparado ao longo da semana dela as porções saudáveis para lanches, fez seus lanches saudáveis e aí retornou para casa. Em casa, ela tirou, um exemplo, uma segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu lavo roupa. Foi, botou a roupa para lavar e já organizou tudo para o dia seguinte dela. Cuidou da casa que tinha que cuidar, alguns detalhes e ainda pegou 1 hora do dia e investiu num conhecimento, num curso que ela deseja fazer, num curso, tá? Pegou 10 horas da noite, se deitou e no dia seguinte ela acordou às 6 ou 7 horas da manhã. Então, assim, ao longo do dia, você tem que fazer o quê? Uma lista das coisas que são importantes para você, tá? As coisas que são circunstanciais, que não agrega valor nenhum, que é aquele tempo assim que você passa mais tempo numa televisão, você passa mais tempo vendo um aplicativo, você passa mais tempo... É um tempo que não vai te trazer retorno nenhum de construção, sabe? Não é um tempo construtivo, tá? E também a gente tem que ver assim que ao longo do nosso dia podem pintar coisas urgentes, certo? Agora vamos pensar numa Natália que não está construindo algo para o futuro, correto? Ela
deseja fortemente mudar os seus hábitos, ela deseja ter um resultado positivo com saúde, com emagrecimento, ela deseja uma definição de corpo, ela deseja também fazer um curso online e ela deseja fazer atividade física. Mas aí, se a Natália tem uma mentalidade fixa no seguinte, a Natália acorda já assim, correndo para poder ir trabalhar, tá? E aí ela acorda já em cima do laço para o trabalho. Aí o que tem para ela comer? Ela pega ali um creme cracker ou ela faz um pão e come rapidinho e vai trabalhar. Chega no trabalho, ela não tinha preparado os seus lanches, então passa a moça do carrinho do bolo e aí o que a moça do carrinho do bolo vai oferecer? Carboidratos, açúcares. Aí a Natália vai estar com fome na hora do lanche da manhã e come um doce, um bolo, come uma besteira, come um salgado, come um biscoito. Na hora do almoço, a Natália vai e faz uma alimentação totalmente desequilibrada, uma alimentação que não é saudável. E aí, na hora do lanche da tarde, ela também não se planejou em momento algum para poder comprar um lanche saudável, ela vai lá e compra o quê? Mais coisas que são à base de farinha e come, né? E aí chega no horário do lanche da tarde, tá comendo mais farinha. Chega na hora do jantar, ela em momento algum se planejou, tá o quê? Coisas que são fáceis. Ou eu posso pegar uma comida congelada e colocar no congelador e comer, ou então eu posso preparar ali um macarrão muito rápido e comer também. E aí eu já ligo a TV, fico assistindo TV, passo horas no meu celular, mexendo nos aplicativos e com isso eu vou dormir, deito na cama, pego o celular, fico olhando para o celular o tempo inteiro, passando nos aplicativos e aí eu vi que eu tive um dia inteiro e vou estar com aquela sensação, sabe, cansada, fadigada, de que, poxa, eu quero tanto fazer uma atividade, eu quero tanto melhorar minha alimentação, eu quero tanto fazer um curso online. E por que a Natália não teve essa conscientização que ela tem tempo para isso? Mas ela precisa fazer o quê? Um exercício. E esse exercício é muito bacana quando a gente realmente faz o quê? Pega uma folha de papel, tá? Deixa eu mostrar aqui. Você pega uma folha e aí com a folha você vai fazer o quê? Você vai anotar tudo aquilo que é importante na sua vida, tá? É importante, isso não pode fugir do meu dia a dia. E uma das coisas que são importantes, por exemplo, para quem trabalha, para quem cuida da casa, é colocar os afazeres de casa. Só que muitas pessoas, elas querem fazer esses afazeres de casa todos os dias. Existem afazeres, sim, que são obrigatórios a gente fazer todo dia. Por exemplo, vou lavar uma louça. É obrigatório lavar todos os dias? Para não acumular e ficar mau cheiro. Agora, tem pessoas que determinam, eu preciso todos os dias lavar um monte de roupinhas. Pega um dia da sua semana e lava as roupas, por mais que você tenha neném em casa, por mais que você tenha filhos e a família em si, você vai ver, você não vai ter uma função relacionada àquilo todos os dias. Preparar comida, tá? É importante sim, a gente precisa comer. Isso é uma atividade importante. Então, que tal tirar o quê? 2 dias na semana a 3 dias na semana, já para poder preparar a comida ao longo dos 7 dias, entende? Então, é assim, não tem a obrigatoriedade de todos os dias cozinhar, mas se você já pega um dia para preparar, há 3 dias para preparar para a sua semana, isso vai te ajudar bastante. Então, comer é importante, então arrumar a casa é importante, roupas, esses afazeres domésticos são importantes, sim, mas dá pra gente, você faz uma lista de tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Faz esse exercício.
escreve nas suas 24 horas o que você fez, tá? E se você conseguir se recordar no dia anterior, também faz esse exercício também, tá? Que é muito importante você estar sempre o quê? Fazendo esse exercício de como foi o seu dia. E a gente tem as coisas que são importantes, as coisas que são urgentes. Essas urgências a gente não imagina. Elas aparecem pra gente de última hora, essas urgências. E aí nessas urgências, o que gera na gente? Aquela pressão, né? Aquele sentimento que, nossa do céu, será que eu dou conta? Por quê? O nosso dia às vezes está tão atarefado de coisas circunstanciais, tá? De coisas que não geram valor nenhum, que não geram crescimento nenhum, e aí a gente se coloca naquela zona de pressão, naquela questão de será que eu vou dar conta? Tá? E também tem as coisas circunstanciais, que é exatamente isso. É você você fazer coisas ao longo do seu dia, tá? Que realmente você vai ver, nossa, isso não me gerou valor nenhum. Isso não me gera valor nenhum. E é a partir daí que a gente vai o quê? Exatamente, muita angústia que gera na gente. A partir daí, o que a gente pode fazer de exercício? Entender quais são as coisas que são importantes, realmente eu preciso fazer isso todos os dias, quais são as coisas circunstanciais, coisas que não me levam a lugar nenhum, que eu sei que eu estou gastando tempo, perdendo uma coisa que é super valiosa e podendo investir em coisas valiosas e coisas que assim aparecem com urgência, tá? A urgência a gente não tem como medir, porque elas aparecem no nosso dia a dia. Então, a partir desse momento que você consegue pensar nisso, é interessante demais, porque você consegue se organizar, tá? E aí a sua agenda, a sua rotina vai ser maravilhosa. Você vai falar assim, Nath, por que você não me falou isso antes? Eu perdi tanto tempo na minha vida, como eu não tive noção disso antes, tá? Isso que é importante. Então, listado, quais são as coisas que são circunstanciais, quais são as coisas que são importantes para você, quais são as coisas que elas aparecem de forma urgente, você vai entender no seu dia quanto de tempo você investe, assim, vamos colocar assim, 100% do seu dia. Você tem mais coisas que são importantes que aparecem para você? Você tem mais coisas que são circunstanciais? Ou você tem assim um dia que toda hora pinta um pepino, uma coisa urgente que aparece na sua vida? E é aí que está o grande X da questão. Você vai acabar descobrindo que dentro da sua rotina existem mais coisas que são circunstanciais. E a partir desse momento que a gente descobre as coisas circunstanciais, a gente fica super feliz. Porque a gente consegue entender que coisas circunstanciais, isso mesmo, coisas que são circunstanciais. Porque a partir desse momento que a gente descobre as coisas circunstanciais, a gente começa assim, nossa, realmente eu tô pegando meu tempo e tô dando a descarga nele. Eu tô jogando ele todo fora. Agora eu consigo ver realmente como pegar esse tempo e tornar esse ponto circunstancial que eu estou desperdiçando, aí eu consigo realmente colocar o quê? Pontos importantes na minha vida, trazer isso para minha vida. E aí a sua agenda, a sua rotina vai se tornar uma rotina maravilhosa, pode ter certeza, tá? E essa que é a grande questão. Tá? A gente estabelecer agora o que? Um bom hábito, tá? Então a gente vai melhorar isso a partir de agora. Ponto 1 para a gente melhorar a nossa qualidade de tempo. A gente fazer esse exercício, tá? Da lista, o que é importante para você, o que é circunstancial para você e o que é urgente, tá? E se toda hora pinta urgências, a gente precisa realmente entender se isso é urgente. Tá? Porque é o seguinte, nessa questão que eu tô falando da urgência, às vezes pintam coisas que você pode delegar, que você pode até mesmo postergar, que não é urgente, tá? Urgência é algo que é para ser resolvido naquele momento.
Será que naquele momento, se naquele momento não resolver, realmente não há outra solução, tá? Do tipo, eu preciso entregar um trabalho hoje porque isso aqui é um trabalho para um cliente e realmente eu preciso entregar isso, tá? Tem outra solução postergar isso na sua vida? Não, não há. Então, realmente, isso é uma urgência que apareceu. Agora, se há para postergar e toda hora você está colocando coisas que aparecem na sua vida como urgente, tá? E na realidade elas não são urgentes, você precisa visualizar isso, tá? A urgência, ela é exatamente isso. Será que eu consigo postergar isso para depois? Por quê? Eu vou falar agora da nossa rotina, como a gente estabeleceu um hábito. E pode ser que no momento que você estabeleceu de fazer uma atividade física, apareça na sua tela do celular uma mensagem. Ah, faz isso pra mim. Aí você tem que pensar. Calma aí, faz isso pra mim. As pessoas já ficam querendo já sanar na hora, né? Vou fazer, vou parar tudo e vou fazer. Não, eu estou no momento de eu ir fazer a minha atividade física. A pessoa que me mandou a mensagem, ela consegue esperar 5 horas? Ela consegue esperar para eu poder entregar na semana seguinte? Ou no dia seguinte? Consegue. Então não é urgente, entende? Então, as coisas que não são urgentes, elas não podem sobrepor aquilo que você decidiu fazer, correto? Porque a gente agora vai estabelecer o quê? Novos hábitos. Então, através desses novos hábitos, vocês vão ver que vocês vão ter uma rotina mais produtiva. Isso que é importante. Se você quer mudar a sua rotina, se você quer se tornar uma pessoa mais produtiva, você precisa entender isso, a importância, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: eliminar todas as nossas desculpas. Pegar o nosso HD, tá? Aquele HD da desculpa que eu não tenho tempo e ver como tá a nossa agenda, como tá o nosso dia, como tá a nossa rotina. Realmente, tempo eu tenho, o que eu dou é o quê? Desculpa. E aí é que a gente entra, tá? Criando aqui novos hábitos que são o quê? Hábitos bons, hábitos saudáveis. Então você vai ter esses gatilhos aí para poder startar em você, tá? A primeira coisa é aquilo que está te incomodando, você tem que o quê? Associar essa ação a um resultado. Então, aqui, um exemplo. Se eu não estou satisfeita eu não estou satisfeita com o meu corpo, tá? Mas eu preciso mudar os meus hábitos. Mas para mudar os meus hábitos, o que eu preciso fazer? Tá? Isso daí é bem importante a gente entender. Eu tenho que associar que a minha mudança de hábitos vai ter um resultado, vai trazer um resultado positivo. Tá? A minha mudança de hábitos vai trazer um resultado positivo. Então, eu associo isso na minha mente que se eu começar a melhorar a minha rotina, o meu dia, se eu planejar o meu dia, se eu planejar a minha semana, eu vou ter um resultado positivo comigo. Se eu estou insatisfeita que eu não estou conseguindo fazer uma atividade física, eu tenho que pensar no resultado que a atividade física vai me levar. Tá? Eu vou me sentir o quê? Uma pessoa mais firmezinha, mais tonificada. Eu vou realmente construir aquele resultado que eu fico só me inspirando nos outros e ainda não construir para mim. E isso é interessante, isso é importante a gente começar a ter essa mudança de mentalidade, porque a partir daí sim a gente começa o quê? A ter um resultado, a gente começa a se colocar em ação, tá? Então pensa o seguinte: você tem que pensar na sua mudança de ação, tá? Sua mudança de atitude agora. Você tem que lembrar no sucesso, na construção desse resultado, pra gente estar sempre mantendo o foco.
correto? E aí você vai fazer aquela lista de tarefas, o que é importante para você, tá? O que você pode delegar, porque muitas das vezes a gente acha que nós somos os centralizadores, né? A gente quer dominar tudo, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E por essa centralização, a gente se fadiga, a gente fica cansado, nós ficamos estressados. Olha só como eu disse, né? Hoje em dia, as pessoas elas têm tanta facilidade, tá? Na palma da mão, dentro de casa, é aplicativo, é micro-ondas, é aplicativo de atividade física para a gente fazer. É um monte de facilidades que nós temos hoje, mas só que a gente vive estressado, a gente vive fadigado, porque hoje a gente quer o quê? Centralizar tudo também. Nós somos ruins de delegarmos as coisas, mas quando a gente entende que a gente pode delegar algumas tarefas, que a gente pode conversar com outras pessoas para poder fazer aquela função, a gente assim, ó, relaxa, a gente relaxa, porque a gente tira um grande peso das nossas costas relacionados a isso. Então, entenda isso, tá? Faça a sua lista de tarefas, o que é importante para você, o que você pode delegar, tá? E o que é circunstancial. E aí sim você vai ver essa diferença, tá? Bastante. E o mais interessante que eu adoro é essa dica. É uma dica que eu dou assim para todas as pessoas. Eu uso. Meu celular vive apitando. E é um apito bom para mim, porque é o quê? É um alarme das tarefas que eu quero fazer, que eu realmente quero criar aquele hábito. Então, tá toda hora me lembrando. E eu tenho um alarme para o quê? O alarme para poder fazer os meus lanches, o alarme para poder fazer minha atividade física, o alarme para poder fazer minha meditação, o alarme para poder ir dormir. Tem um alarme para poder ir dormir. Porque senão, gente, a gente fica o quê? Ou no sofá vendo uma TV até tantas horas, ou no celular vendo coisas até tantas horas. E aí você tem que pensar, por que eu ando tanto estressado? Por que eu ando tanto fadigado? Por quê? Às vezes você está gastando uma coisa tão preciosa no seu dia porque você está gastando o seu tempo em coisas que não são úteis, tá? Então faz essa lista aí para você ver relacionado a isso, tá? E aí você vai criar os alarmes para te lembrar o tempo inteiro. Agora que você quer fazer um curso online, você quer fazer um curso de desenvolvimento em alguma área online, coloca um alarme para você, naquele momento, você parar e fazer o seu curso. Então, coloca um alarme sempre para te lembrar daquilo que não é um hábito na sua vida. E quando eu falo em hábito, eu tenho que lembrar aqui uma coisa muito importante. Hábito é algo que a gente já faz automatizado. Do tipo, eu acordei, eu já vou o quê? Escovar os dentes, já é um hábito automatizado. É uma coisa que a minha mente já sabe o que é para fazer. Se eu cheguei e fui para a autoescola, aprendi a dirigir, né? Depois eu entro no carro, eu consigo dar a partida no carro, eu consigo passar a marcha, tudo em o que? Já se tornou um hábito, então já automatizou dentro de mim. Eu não preciso de um manual, não preciso ser lembrada do passo a passo, tá? E aí você vê assim pessoas, poxa, eu queria tanto ter esse hábito de correr, eu queria tanto ter esse hábito de fazer atividade física. Se você for conversar com pessoas que criaram essa rotina, que criaram no início, o que elas fizeram? No início não era fácil para elas, tá? Todas elas partiram de um ponto de partida, né? E no qual elas eram lembradas o porquê aquela ação levaria a um resultado. O porquê aquela ação levaria a um resultado. Por que aquela ação levaria a um resultado? Que ela desejava construir. Então é importante você ter esse porquê muito forte.
E aí depois se tornou o quê? Algo automático. A pessoa acorda, já acorda animada, já acorda motivada, já vai fazer atividade física, já vai fazer uma corrida. Então você tem que pensar nisso. Como está essa minha motivação para atividade? Ah, não estou nem um pouco motivada, então deixa eu criar esse alarme aqui para criar um hábito relacionado a isso. E daqui a pouco vai ser o que? Natural. Você não vai precisar mais ser lembrado o porquê você está fazendo aquilo, tá? E aí, olha que legal. Ao longo do seu dia, você também, assim, tem que saber as coisas que são importantes para você e as coisas que são obrigatórias, tá? E eu sempre coloco assim na minha vida, tá? Aquilo que eu ainda não tenho o hábito em fazer constantemente, eu deixo o quê? Eu deixo como um item importante na minha vida e eu quero fazer aquilo, tá? Porque eu sei que aquilo dali vai me trazer um grande benefício. O que eu faço na minha vida para vocês entenderem? Eu coloco como uma das principais prioridades, tá? Prioridades. Eu coloco então como um item importante para mim porque eu sei que aquela ação que eu vou fazer vai me estabelecer o quê? Uma meta, vou alcançar um resultado que seja ele. Tem curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, se você acha que atividade física é algo que você não gosta de fazer, eu trago muito o exemplo da atividade física, porque muitas pessoas falam realmente quando eu estou fazendo uma consultoria. Nath, eu quero fazer uma atividade, mas eu não tenho tempo. Então, eu sempre trago esse modelo da atividade como um item importante para ela fazer o quê? Já no início do dia. As coisas que você ainda não tem o hábito, as coisas que você no momento não gosta de fazer, mas já vai te dar muito prazer, mas você entende que fazer aquilo vai ser importante para você alcançar um resultado que você tanto deseja, eu trago isso como importante para ela e coloco para ela estabelecer isso como uma das coisas principais já pela manhã. Se ela tiver assim, dentro da obrigatoriedade dela, né, da rotina dela, se ela tiver tempo, eu entendo essa agenda, se ela tiver tempo, então já coloca isso como seu ponto principal, tá? Fazer uma atividade física já pela manhã, como algo importante, tá? Então, é o que eu sempre trago isso. E uma das coisas que são incríveis, pessoal, incríveis mesmo, quando a gente quer alcançar um resultado, construir uma coisa que há muito tempo a gente tem essa vontade e não consegue, a publicação na rede social é importantíssima, tá? Porque, então vamos supor, você hoje determinou que você vai fazer uma lista no qual você vai identificar no que você está gastando seu tempo de forma indevida, no qual que você está vendo que realmente é obrigatório, é importante você fazer todos os dias, né? E aí com isso você conseguiu visualizar, realmente eu estou desperdiçando o meu dia e eu quero muito fazer um curso online. Vamos botar um exemplo. E aí nisso, desse curso online, você pode o quê? Publicar na rede social, você tirar uma foto sua, tá? E colocar isso publicado na rede social. Ah, hoje eu comecei o meu curso, eu tô bem feliz. E aí muitas pessoas vão te perguntar, poxa, mas é curso do quê? Tudo mais. Ah, é um curso que eu já queria fazer há muito tempo, mas eu tava sempre me dando a desculpa que eu não tinha tempo para poder fazer e agora tá fluindo, tá incrível, tá maravilhoso, eu vou terminar. Esse curso tem X horas, então em um mês eu vou terminar, 2 meses, determina o prazo também, tá? Isso é legal. Então, é uma forma de você poder também fazer isso. Outra coisa que você também pode fazer, se você quer alcançar um resultado, se você está cansada, eu tô sempre postergando, tô sempre me dando uma desculpa pro meu resultado, publica na rede social. Gente, hoje eu comecei o meu novo modelo de alimentação saudável, hoje eu comecei o meu novo momento de mudança de hábitos. Essa publicação vai fazer você criar o quê? O hábito, vai fazer você automatizar, que as pessoas vão começar a te motivar. Poxa, parabéns que você tomou essa decisão. Tem muita gente querendo, tá? Que você mude algumas áreas. Você que não sabe. Então você vai ver assim uma rede de motivação muito legal. E aí isso vai te dar o quê? Coragem
para você manter o seu resultado, para você construir esse resultado. E aí você vai chegar, nossa, agora eu me comprometi, então realmente eu vou precisar o quê? Todos os dias publicar isso. Não é publicar na rede, mas é daqui a um mês, quando as pessoas te verem e falarem o seguinte: nossa, realmente você mudou, realmente você é uma pessoa de palavra, que você disse que ia mudar e realmente você mudou. Então, muitas das vezes, você que não está acreditando em você para criar esse novo hábito. E é importante a gente começar a entender isso, tá? Acredita em você. Acredita em você. Acreditar em você é o primeiro passo para uma mudança, é o primeiro passo para a transformação, é o primeiro passo para a evolução. E se você não tem uma pessoa acreditando em você, que é você mesmo, tá? Publica isso, pede uma ajuda para alguém, pede realmente para essa pessoa pegar na tua mão e puxar junto contigo. Porque aí você realmente vai começar a ver que você pode, que você é capaz de construir tudo isso. Isso é o mais importante. Comece a acreditar em você, comece a ser dono daquilo que é mais valioso, que é o seu tempo, e comece a partir de hoje a criar bons hábitos para a sua vida. Não seja influenciado negativamente, seja influenciado positivamente, tá? Eu tenho certeza que você vai alcançar sim o resultado que você sempre desejou e que sempre ficou inspirado em poder alcançar, certo? Eu espero muito poder ter ajudado com essas dicas. Gratidão por acompanhar aí meu trabalho. Agradeço muito todo o carinho, muito obrigada. Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar o seu comentário que eu vou responder e vai ser um imenso prazer sempre poder te ajudar, tá? Beijo grande aí na sua vida. Muito obrigada de coração, hein, pessoal? Tamo juntos. Beijos.